Bom, o Jota me solicitou que fizesse pelo menos um apanhado do que é que precisa, o que é que se exige, né, das editoras norte-americanas do desenhista de quadrinhos. Lá, como é uma indústria, então a produção é toda setorizada. Existe a figura do escritor, né? Existe a figura do desenhista, que é o cara que faz o trabalho a lápis. Existe a figura do arte finalista, que é o cara que passa tinta por cima do lápis. O cara que cobre. O cara que cobre, mas assim, né? Existe a figura do colorista e existe a figura do letrista. Todos arquitetados, todos organizados pela figura de um editor, que é um cara que é responsável por escolher a equipe criativa, é responsável por organizar o trabalho para que no final das contas a revista esteja pronta para ir para a gráfica, enfim, para sair nas bancas na data correta. E o que é que se precisa para ser um desenhista de histórias em quadrinhos, assim, trabalhar com o mercado norte-americano? Bom, primeiro de tudo, é que se você quiser ser um desenhista de quadrinhos, você não basta saber só desenhar, certo? Você precisa primordialmente saber contar uma história, ter vontade de contar a história, porque você pode ter um desenho muito bom, como a gente tem no próprio mercado americano. Nós temos ilustradores fantásticos, mas que são ilustradores, eles não são quadrinistas, né? Porque não basta um desenho bonito, às vezes o desenhista nem tem um desenho tão bacana, mas ele tem uma narrativa fantástica, né? Isso faz com que ele consiga trabalho em relação a isso. Bom, primeiro ponto é na questão da narrativa. Você precisa ter gosto de contar uma história em quadrinhos, né? O que é que seria contar uma história? Quando você recebe um roteiro dos Estados Unidos, ou então um teste por uma editora norte-americana, normalmente eles trabalham com teste de 3, 4 páginas, né? Então, o que é que nesse teste contém? Esse teste é para eles avaliarem a sua qualidade de narrativa, ou seja, saber se você tem capacidade de contar uma história, né? E se fazer claro ao longo da história. Normalmente os testes que você manda para o mercado norte-americano, eles não tem balão. Você não pode mandar uma história com balão, né? Ou seja, isso cria uma dificuldade um pouco maior, porque na hora de você fazer sua narrativa, você não pode contar com o auxílio de palavras que possam ajudar no entendimento da história. Ou seja, o cara vai precisar entender, o editor para qual você vai mandar, vai precisar entender sua história, mesmo que ela não tenha um balão sequer. Ou seja, tem que ficar tudo muito claro, visualmente falando, né? Então é assim, com esse espírito, você prepara uma narrativa para fazer um teste. Esses testes, normalmente, as agências, né, eles têm testes de roteiros prontos, né, caso vocês não tenham paciência de criar eles têm vários roteiros prontos com vários personagens diferentes, né, mas você também tem a liberdade de criar né, se você tiver uma história bacana, uma sequência de 3, 4 páginas com, sei lá, com o Super-Homem, com a Mulher Maravilha, né, o importante é que seja com um personagem que seja conhecido, né? Por exemplo, eu quero fazer uma história com o meu personagem Crônio, que é o personagem que eu criei. Vou mandar um teste, né? Esse teste vai voltar, basicamente, porque ninguém conhece o meu personagem, né? Como é que ele vai avaliar a minha capacidade de interpretação de um personagem, interpretação visual de um personagem, se eles não conhecem o meu personagem? Agora, se eu desenho uma história com Wolverine, eles têm condição de ter essa interpretação, avaliar a minha interpretação, porque o Wolverine já existe, eles já conhecem, outros artistas já desenharam o Wolverine e eles têm condição de fazer um paralelo entre o meu traço e o traço dos artistas que já existem, né? Então, esse é um ponto. O que é que normalmente esse teste tem que conter, certo? Primeiro, além da narrativa em si, eles vão avaliar sua capacidade, sua habilidade com o desenho, né? Então, essa habilidade com o desenho não é simplesmente a capacidade de você fazer desenhos bonitos, mas é primeiro a sua habilidade de você desenhar pessoas, né? Pessoas das mais diferentes naturalidades, pessoas dos mais diferentes biotipos, né? Então, você tem que desenhar pessoas fortes, né? Por exemplo, que são super-heróis, né? Mas também tem que saber desenhar pessoas magras, pessoas gordas, pessoas bonitas, pessoas não tão bonitas, pessoas feias, pessoas horrorosas, pessoas dragões, enfim. Tem que desenhar todo mundo, né? Todo tipo de coisas você tem que saber desenhar em relação a pessoas. Desenhar mulheres, desenhar crianças, desenhar velhos. Tem gente que tem alguns desenhistas que não conseguem desenhar, por exemplo, eu lembro muito tempo atrás, você via um velho, mas o velho parecia um jovem, porque o cara não conseguia desenhar um velho, né? Tem gente que tem dificuldade de desenhar criança,
Então, isso tudo são coisas que você tem que superar. Com o quê? Com a prática, né? Então, se você não sabe desenhar a princípio uma coisa, você vai treinando, que na questão da prática você melhora, né? O que é importante é que a gente saiba, como desenhista, que nós não temos limite, né? Na verdade, o limite que impõe somos nós mesmos, né? Mas todos vocês são capazes de desenhar qualquer coisa, desde que vocês realmente, vocês podem não saber no momento, mas conseguem fazer sim. Bom, além de desenhar pessoas, né, que normalmente são os protagonistas da história, salvo algumas exceções, você tem que saber desenhar também cenários, né, e deixar bem claro onde se passa a sua história, que é uma função muito importante da narrativa. Aqui, se Mulher Maravilha de jaquetinha. A Mulher Maravilha com o uniforme dela, né? Ela está em frente a uma casa, né, que foi, na verdade, as adjacências aqui foram todas destruídas por alguém, que vai revelar mais adiante. E a única coisa que ficou intacta, né, foi a porta, né? Então, você vê a importância, no caso dessa cena, o cenário é muito importante porque o roteirista frisou muito bem que eu precisava deixar a porta em destaque, mostrando que a única coisa que ficou intacta, sem destruição nenhuma, foi a porta, né? E ambientou as personagens faz com que o leitor mergulhe no início da história, né? Isso que é uma página de abertura, né? Então, na primeira página, que é um splash ainda, que é uma cena inteira, você precisa trazer o leitor para a história, para que dê vontade para que ele leia o restante, entendeu? Então, o cenário tem essa função. Se eu faço um cenário meia boca, um cenário que não deixe claro onde se passa a história, pode ser que, além de não fazer com que o leitor termine de ler a história, ainda cria uma certa confusão a partir de agora, né? Por exemplo, essa primeira cena se passa nessa casa, certo? Eu vou mostrar de um por um, certo? Essa primeira cena passa dentro dessa casa, essa aqui é a segunda página, tá? Sim, é o seguinte, eles estão entrando dentro daquela casa cuja porta está intacta, né? A casa está toda destruída por dentro, certo? Uma das grandes dificuldades que eu tenho na hora do cenário, principalmente quando a sequência tem várias páginas, a gente desenhar o cenário de forma coerente. Isso nem sempre acontece, mas às vezes não dá para perceber. Nós que percebemos, nós que somos o criador, a gente percebe quando um cenário tem um buraco, tem um furo, que você está mostrando uma cena que não deveria existir, porque numa outra cena você tinha feito o cenário de um jeito e naquela cena seguinte você mudou completamente, né? Mas a arte do desenho é a arte de enganar. Então você tem que, na hora que você vai fazer o cenário, você não precisa necessariamente fazer uma planta baixa de todo o cenário que você tem, como o Katsuhiro fazia no Akira, né? E ser neurótico com tudo que você está desenhando, com os personagens, a posição dos personagens no cenário, enfim. Você precisa apenas tomar o cuidado de não deixar furos, por exemplo, de colocar uma coluna onde não tinha coluna. O desenho de quadrinhos também tem que ter uma disciplina muito forte. No início, quando eu comecei a trabalhar com quadrinhos, no mercado norte-americano, eu, em alguns trabalhos, paguei muito por conta disso, né? Teve um trabalho no início, quando eu entrei fiz um trabalho para o Red 5, que é o dos zumbis, eu perdi a minissérie porque eu atrasei a edição. Tudo bem que naquela época eu fiz uma cirurgia no joelho, mas assim, fiquei um dia sem desenhar. Mas a editora não quer saber se... A editora não lhe contrata porque você é gente boa, ou lhe conhece, enfim, não sabe dos seus dramas do dia a dia. Isso, para eles, isso não importa. Assim também como não importa na hora que você quer receber, se o cara tá... eu tô com uma hemorroida aqui e vou ter que usar o meu dinheiro todo o dinheiro que eu ia te pagar para fazer essa cirurgia, não sei das contas, né? Isso não tem nada a ver com isso, né? Assim também como ele não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então você tem um trabalho que você tem que entregar no prazo X. Assim, qual o prazo que eles te dão para concluir? Hoje são 20 páginas, não são mais 22, né? Eles dão em torno de 25 dias para você fazer, certo? O que te dá mais ou menos uma média, muito geral, de uma página por dia. Só o lápis. Só o lápis. Então, um dia... Aí, por exemplo, você pode perguntar, então como eu faço 5 páginas por dia, digamos assim, eu faço 5 páginas por dia. Então eu vou começar a fazer o trabalho só, se eu tenho 25 dias, eu vou começar o trabalho só no 15º dia e entrego tudo no prazo. Errado, né? Depois que o meu prazo encerra, o assinalista tem uma semana para entregar o trabalho dele.
Ou seja, você não pode deixar para mandar tudo pertinho do deadline, pertinho do prazo do seu prazo. É só cumprir, né? Exatamente, porque aí você vai ferrar com o artesanalista. Que vai ferrar com o colorista, que vai ferrar com o editor, que vai ferrar com o letrista, que ferra com a gráfica e que ferra a tua carreira. Exatamente. Então fez o laço e mandou logo. Exatamente, faz uma página e manda logo. Você tem que ser o mais regular possível. Eu não consigo fazer uma página por dia. Eu consigo fazer assim, consigo fazer 4, 5 por semana, mas não consigo fazer de forma regular. Mas pelo menos as páginas da semana você tem que fazer. A gente conversou da última vez, a gente falou dos teus horários. Eu queria só que tu dissesse para o pessoal quais são os teus horários e o que tu faz para tu ter essa página completa no final do dia. Tá, vamos lá. Esses meus horários vão mudar esse ano, certo? Mas como é que essa é a minha rotina de trabalho de 3 anos para cá, né? Eu sou funcionário da Unifor, né? Eu trabalho das 8, apesar de nem sempre chegar nesse horário, mas trabalho das 8 até as 5 da tarde, né, na Unifor. Sou funcionário, trabalho no NEAD, Núcleo de Educação à Distância, na parte de ilustração e animação, né. À noite, eu sou professor da Unifor também, dou uma disciplina chamada Animação e Infografia, de um curso novo de graduação da Unifor. Até aí não deu nada, né? Até aí eu não comecei nada dos quadrinhos, né. O curso de audiovisual e novas mídias, é um curso bacana, né. A minha aula termina às 10h40 da noite, né? Então, começo 9 horas e termina às 10h40. Sensacional. Bom, aí, cerca de 11h30 eu chego em casa. Aí eu sou pai de família, tenho 3 filhas, né? Sou casado, tenho 3 filhas e eu passo o dia todo longe delas, eu preciso fazer o meio campo, dar atenção, vai lá, isso, aquilo. E elas vão, assim, por conta da minha rotina, elas também dormem tarde. Então, elas vão dormir lá para meia-noite, meia-noite e meia, né? É a hora que eu começo a trabalhar. Né? Então, o meu expediente de quadrinhos começa nesse horário, né? Meia-noite e meia. E eu vou até 4 da manhã, 4 e meia, para levantar 7h30, 8 horas, né? E aí eu chego atrasado no trabalho, 8h30, né? E nesse tempo ele dorme, né? Dorme, por exemplo, hoje eu dormi, mas há uns 2 dias atrás eu virei à noite. Para poder terminar. A pergunta é: quantos daqui fariam isso? E outro ponto principal é que, além do cenário, outra coisa que eles falam muito, e na verdade a falta do cenário é uma tábua de salvação para isso aí, é que muita gente, quando vai fazer narrativa, eles fazem quadros muito fechados, ou seja, eles têm dificuldade de abrir o plano e mostrar mais coisas no plano. Normalmente faz plano muito fechado, mostrando as pessoas, e isso, na verdade, é a tábua de salvação para o cenário. Porque se você está com a câmera com um zoom mais perto das pessoas, você não precisa desenhar muito cenário, né? Então você não precisa alocar as pessoas onde está no cenário, né? Então eles pedem, principalmente quando a cena exige que você loque a posição dos personagens, que ele trocou de posição, que ele estava aqui, agora está aqui, né? Você precisa de vez em quando abrir a sua cena para poder mostrar o cenário. E nessa hora de você cortar coisas, uma coisa que você tem que evitar cortar, falando dos personagens na qual você vai trabalhar, as coisas que representam o personagem, os ícones do personagem, você tem que evitar cortar. Por exemplo, o S do Super, por exemplo, o S do Super, as garras do Wolverine, o escudo do Capitão América, sei lá, outra coisa aí, o símbolo do Batman. Outra coisa aí, a coisinha do Batman, tem um chifre do Batman, né? Beleza? Sim, você não pode desenhar o quadro para esse personagem e cortar um pedaço disso aí, né? Eu fiz isso nos meus testes, né? Aí foi o que o editor me repassou, entendeu? Por exemplo, eu fiz uma página do Wolverine que eu fiz a garra dele e no final do quadro não coube a garra, aí eu cortei lá, ficou a garra pela metade no quadro, né? E foi a primeira coisa que o editor me falou: olha, você não pode cortar a garra do Wolverine, né? A garra do Wolverine corta tudo, então você não pode deixar cortar ela no quadrinho, né? Então você tem que evitar essas partes que representam o personagem, você tem que mantê-las dentro do quadrinho, né? De alguma forma, né? A não ser que ela não seja tão importante naquele momento, né? Naquela cena determinada, não seja tão importante, mas em cenas importantes você tem que manter, assim como o S Super-Homem, o símbolo do Batman, você tem que sempre manter ele intacto dentro da sua HQ.